Audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 11. O Universo e a Psique. Seção 796. Notas de Robert Budd. A primeira metade desta sessão aconteceu por causa de um sonho que Jane teve ontem à noite e interpretou hoje. Embora não sejam ditados de livro, estamos apresentando aqui alguns dos comentários de Seth sobre o sonho, uma vez que eles têm um interesse geral e também se encaixam em seu material onírico anterior. O equilíbrio da sessão é uma resposta a uma discussão sobre evolução que Jane e eu tivemos antes da sessão. Isso aconteceu por causa de uma nota que estou escrevendo para o volume 2 de A Realidade Desconhecida, e posso citar o material de Seth sobre o assunto nessa nota. Não esperávamos que ele lidasse com nenhum dos dois na sessão desta noite, já que não pedimos que ele os considerasse. Primeiro ele entrou no sonho de Jane e então continuou. Frequentemente não é suficiente, na verdade, raramente é suficiente, que medos emocionais profundos sejam simplesmente percebidos uma ou duas vezes. Eles devem ser encontrados mais ou menos diretamente. Caso contrário, os velhos hábitos permitem que tais medos sejam enterrados novamente. Assim, o sonho de Hubert tornou possível uma percepção emocional consciente do medo. Mais do que isso, forneceu a liberação ou eliminação desse medo. A solução para uma equação emocional profunda. Neste caso, foi a percepção emocional de que a vida não é dada pelos pais, mas através dos pais, pela própria vida em letra maiúscula, ou o tudo que é, e sem amarras. A segunda parte do sonho, a solução, não havia chegado consciente e emocionalmente a Hubert antes. Intelectualmente, ele tinha essa solução, mas ela não se tornou parte da equação emocional até que o sonho juntou as duas. Você não pode explicar lógica e matematicamente tal realidade emocional. Em algumas ocasiões, doenças prolongadas, por exemplo, são resolvidas repentinamente por meio de um sonho. No entanto, na maioria dos casos, os sonhos previnem tais doenças crônicas, proporcionando, através de pequenas terapêuticas, uma série constante de pequenas, mas importantes revelações pessoais. Ou seja, os sonhos são o melhor remédio preventivo. Algumas dificuldades psicológicas precisam de clara luz consciente e compreensão. Outros, no entanto, operam mesmo sem participação consciente. Geralmente são resolvidos ou remediados no mesmo nível, sem interferir com a mente consciente. Como o corpo lida com muitas manipulações físicas sem seu próprio conhecimento consciente do que está sendo feito, ou como o funcionamento de seus próprios sistemas psicológicos geralmente resolve automaticamente seus próprios problemas, por meio de sonhos dos quais você não está ciente. Você não poderia lidar fisicamente com nada como a lembrança completa do sonho. Você não é conscientemente capaz de lidar com as profundezas e riquezas psicológicas que a atividade revela. Por um lado, seus conceitos de tempo, realista ou praticamente falando, como utilizados, se tornariam mais difíceis de manter na vida normal. Isso não significa que uma lembrança de sonho muito maior do que a que você tem não seja uma vantagem para você, porque certamente é. Quero apenas explicar por que tantos sonhos não são lembrados. Embora a grande porção permaneça relativamente oculta, no entanto, a pessoa comum frequentemente encontra fragmentos de sonho logo abaixo do limiar normal da consciência, não os reconhecendo como o que são, experimentando, em vez disso, o impulso de fazer isso ou aquilo em um determinado dia, comer isto ou aquilo ou abster-se de outra coisa. Um exemplo bastante fácil é o caso em que o indivíduo, sem memória de tal sonho, decide cancelar uma viagem de avião em um determinado dia e depois descobre que o avião caiu. O impulso para cancelar pode ou não parecer ter uma explicação racional aceitável, isto é, sem motivo aparente. O indivíduo pode simplesmente, impulsivamente, sentir uma premonição. Por outro lado, o impulso pode parecer uma mudança de plano normal e lógica. Estamos assumindo que um sonho esquecido declarou a provável catástrofe. Essa informação foi processada inconscientemente, a probabilidade considerada e rejeitada. Psicologicamente ou fisicamente, a pessoa não estava pronta para morrer. Outros, com o mesmo conhecimento, descobriram que a morte era a probabilidade aceita. Isso não significa que qualquer uma dessas pessoas possa suportar conscientemente conhecer suas próprias decisões ou embarcar naquele avião com as consequências conscientes em mente.
Tampouco essa decisão interior é imposta à personalidade consciente, pois em todos esses casos, a personalidade consciente, em vários momentos, chegou perto de aceitar a ideia da morte naquele momento específico da vida. Isso não significa que essas pessoas estão cometendo suicídio da mesma forma que uma pessoa que tira a própria vida, mas que em uma manipulação psicológica única elas não têm mais o mesmo direito à vida que tinham antes. Eles jogam suas vidas às parcas, por assim dizer. Não dizendo como antes, eu viverei, mas eu viverei ou morrerei como as parcas decidirem. Eles podem usar outros termos além do destino, de destino, é claro. Mas a intenção vital, pessoal, direta e afirmativa de viver não está lá. Eles estão indo para outra realidade e estão prontos para isso. A mente consciente, no entanto, só pode conter tanto. A vida, como você a conhece, não poderia existir se tudo fosse consciente nesses termos. A doce parcela da existência física já lhes disse, existe tanto pelo mérito do que não inclui, quanto pelo mérito de sua experiência. De maneiras importantes, seus sonhos tornam sua vida possível ao ordenar sua vida psicológica automaticamente. Seu corpo físico é ordenado automaticamente para você. Você pode fazer grandes progressos compreendendo e recordando os sonhos e participando conscientemente deles em um grau muito maior. Mas você não pode se tornar completamente consciente de seus sonhos em sua totalidade e manter sua postura física normal. Como civilização, você falha em colher os maiores benefícios dos sonhos, e a mente consciente é capaz de lidar com muito mais recordações de sonhos do que você permitir. Tal treinamento aumentaria imensuravelmente as dimensões de sua vida. Os sonhos educam você até mesmo nas relações espaciais e estão muito mais relacionados à postura do organismo no ambiente do que se imagina. A criança aprende as relações espaciais nos sonhos. A pergunta sobre sonhos foi boa e você vê que eu tinha uma boa resposta. Robert tinha que saber do que ele tinha medo e sua interpretação de sonho lhe deu esse conhecimento para que ele pudesse lidar com isso. Era o medo da morte, não escolhida, é claro. O medo de que, se ele não desse à luz, trabalhasse duro e pagasse à mãe por toda uma vida dada magicamente, dada a contragosto, então, em uma equação mágica, ela, a mãe, poderia levá-lo de volta. Mas a mãe não deu a vida. A vida veio de o tudo que é, do próprio espírito da vida, e foi dada livremente, para não ser tirada por ninguém, ou ameaçada por ninguém, ou força alguma, até que essa vida cumpra seus próprios propósitos e decida seguir em frente. Robert sentiu que não era seguro deixar ir, para que o relaxamento não significasse a morte. A vida é expressão. Ele surge da força de si mesmo, e nenhuma força se pode a ele ou a ameaça. A morte, em seus termos, certamente parece um fim, mas é uma tradução da vida em outra forma. Isso me leva naturalmente ao meu próximo tópico, que diz respeito às nossas questões sobre evolução. Em primeiro lugar, existem dificuldades verbais relacionadas à definição de vida. Parece que existe matéria viva e matéria inanimada, levando a questões como a matéria inanimada se torna viva. Não existe tal coisa em seus termos, como matéria inanimada. Existe simplesmente um ponto que você reconhece como tendo as características que atribui à vida, ou condições de vida, um ponto que atende aos requisitos que você estabeleceu arbitrariamente. Isso torna muito difícil em uma discussão, no entanto, pois não há nenhum ponto particular em que a vida foi inserida na matéria inanimada. Não há um ponto em que a consciência emergiu. A consciência está dentro da partícula mais ínfima, sejam quais forem as suas condições de vida, ou, no entanto, possa parecer faltar essas condições que vocês chamam de vida. Se tivermos de falar em termos de continuidade, o que lamento, então, nesses termos, você poderia dizer que a vida no universo físico em seu planeta começou, entre aspas, espontaneamente em um determinado número de espécies ao mesmo tempo. Estou indo devagar para deixar o material o mais claro possível. Havia homens totalmente desenvolvidos, isto é, de pleno intelecto, vivendo ao mesmo tempo em seus termos, como aquelas criaturas supostamente ancestrais evolutivas do homem. Espécies surgiram e desapareceram das quais você nem tem conhecimento. Há desenvolvimentos paralelos, ou seja, houve macacos, entre aspas, que atingiram suas próprias civilizações, também entre aspas, por exemplo.
Eles usaram ferramentas, eles não eram nem evoluíram para homens. É errôneo dizer que eles não se desenvolveram ou que seu progresso foi atrofiado, pois não foi. A realidade deles explorou as ramificações da animalidade de uma forma completamente diferente. Seu desenvolvimento foi paralelo ao do homem em muitos aspectos, pois eles viveram simultaneamente na Terra e compartilharam o meio ambiente. Já me referi a eles várias vezes como curandeiros de animais, pois o homem aprendeu com eles. O impacto de muitas das minhas declarações do passado não é reconhecido, ou talvez as palavras soem adequadas, mas há outras condições de vida que você não percebe, às vezes porque suas sequências de tempo são muito diferentes. Antes da menor célula aparecer, em seus termos, havia a consciência que formava a célula. As palavras quase me abandonam, as diferenças semânticas são tão vastas. Se eu disser a você, a vida veio de um sonho, tal afirmação parece sem sentido. No entanto, como sua realidade física depende em grande parte de seu estado de sonho e é impossível sem ele, da mesma forma a primeira célula foi fisicamente materializada e real apenas por causa de sua própria realidade interna de consciência. Nesses termos, houve um ponto em que a consciência se imprimiu na matéria por meio da intenção, ou formou-se na matéria. Esse avanço não pode ser explicado logicamente, mas apenas em comparação com, digamos, uma iluminação, isto é, uma luz ocorrendo em todos os lugares, uma vez isso se tornou um meio de vida em seus termos. Não tinha nada a ver com a propensão de certos tipos de células para se reproduzir, mas com uma iluminação geral que estabeleceu as condições nas quais a vida, como você imagina, era possível. E naquele ponto hipotético imaginário, todas as espécies se tornaram latentes. Não houve um ponto em que a consciência foi introduzida, porque a consciência foi a iluminação da qual surgiram as primeiras células. Essa iluminação estava em todos os lugares, em todos os pontos, consciente de si mesma e das condições formadas por sua presença. Em seus termos, cada espécie está ciente das condições de cada uma das outras espécies e de todo o ambiente. Nesses termos, o ambiente forma a espécie e a espécie forma o ambiente. Como sugerido, houve todos os tipos de espécies de homem-animal e animal-homem, das quais suas ciências não estão cientes, e ossos encontrados formaram, digamos, um homem e um animal que eram da mesma criatura. A natureza complexa da consciência de outro animal escapa completamente de você, e quando você compara suas tecnologias, aprendizado, pensamento lógico, culturas e artes com o que você entende da experiência animal, parece não haver dúvida de que você é superior e à flor da evolução, que todos os outros tipos de vida são coroados por sua existência. Você está fechado para a intrincada, voluptuosa, sensual experiência social dos animais ou mesmo das plantas, não sendo capaz de perceber aquele tipo diferente de emoção e pertencimento biológico, aquela identificação rica e sensual com a terra e separado de uma cultura biologicamente orientada, que está em toda parte, integrante da vida vegetal e animal. Você também faz parte disso, mas a mente consciente, com suas próprias especificações, não pode manipular com esse tipo de conhecimento. Também houve homens em seus termos, mais desenvolvidos do que você em seus termos, pois suas ideias de desenvolvimento são altamente errôneas, mas eles superaram você em tecnologia, se esse for o seu critério. Hesito em muitos casos em dizer o que posso, porque é muito fácil interpretar mal os significados. Mas quando você pergunta qual é o propósito da consciência, você assume que deve haver um propósito, onde a maior verdade e criatividade deve ser que a própria consciência não pode estar ciente de todos os seus próprios propósitos, mas sempre descobre sua própria natureza através de suas próprias manifestações. Para aqueles que querem respostas fáceis, isso não é uma resposta, admito. Existe, eu sei, em termos heróicos, um amor, um conhecimento, uma compaixão, uma criatividade que pode ser atribuída a tudo o que está dentro de cada criatura. Eu sei que cada menor partícula de consciência nunca pode ser decomposta e que cada uma contém uma capacidade infinita de criatividade e desenvolvimento e que cada uma é inatamente abençoada. Há um desenho e um desenhador, mas estão tão combinados, o interior e o exterior, que é impossível separá-los. O Criador também está dentro de suas criações, e as próprias criações são dotadas de criatividade. Se você tiver mais perguntas sobre esse assunto, envie-as para mim em nossa próxima sessão. Fim da sessão. Sessão 797.
Quando você pergunta sobre o começo de um universo, você está falando de um universo visível. Existe consciência dentro de cada ponto hipotético concebível dentro do universo. Há, portanto, um universo invisível, do qual brota o universo visível ou objetivo. Não pretendo enfatizar demais o ponto de que esse material em particular é o mais difícil de explicar, mas não posso enfatizar demais a questão. Seu universo não surgiu em nenhum ponto, portanto, ou com qualquer célula inicial, mas em todos os lugares ele começou a existir ao mesmo tempo, à medida que as pulsações internas do universo invisível atingiram certas intensidades que impregnaram todo o sistema físico simultaneamente. Neste caso, em primeiro lugar, apareceu a luz. Ao mesmo tempo, as unidades EE, energia eletromagnética, se manifestaram, impingindo do universo invisível para a definição. Mais uma vez, por causa da força psicológica de noções pré-concebidas, tenho que contornar muitos de seus conceitos. No entanto, em grande parte de meu material, eu definitivamente insinuei o que estou dizendo agora, mas as implicações devem ter passado despercebidas. Eu disse, por exemplo, que o universo se expande como uma ideia e assim o universo visível surgiu da mesma maneira. A questão toda é bastante complicada, já que, novamente, como insinuei, o mundo brota em uma nova criatividade a cada momento. Não importa qual seja a sua versão de criatividade ou a criação do mundo, você está preso a questões de onde veio tal energia, pois parece que uma energia inimaginável foi liberada mais ou menos de uma vez e que essa energia deve então se esgotar. A mesma energia, no entanto, ainda dá à luz novamente ao universo. Nesses termos, ainda está sendo criado. As unidades de EE, imprimindo um provável campo físico, contêm em si o conhecimento latente de todas as várias espécies que podem emergir nessas condições. Os agrupamentos começam, entre aspas, no universo invisível. Você pode dizer que levou incontáveis séculos para as unidades EE inicialmente, entre aspas, se combinarem, formar classificações de matéria e várias espécies. Ou você pode dizer que esse processo aconteceu de uma vez. Está de acordo com sua posição relativa, mas o universo físico foi semeado e impregnado simultaneamente. Por outro lado, isso ainda acontece e não há um ponto de entrada real. Você distingue entre consciência e sua própria versão, que você considera consciência de si mesmo. Quando falo de átomos e moléculas com consciência, quero dizer que eles possuem uma consciência de si mesmos como identidades. Não quero dizer que eles amam ou odeiam em seus termos, mas que eles estão cientes de sua própria separação e cientes das maneiras pelas quais essa separação coopera para formar outras organizações. Eles estão inatamente cientes, de fato, de todos esses prováveis e improváveis empreendimentos cooperativos e imbuídos do impulso para a realização de valor. Cada espécie conhecida estava inerentemente presente com a impregnação geral do universo visível, então. Se o universo fosse uma pintura, por exemplo, o pintor não teria pintado primeiro a escuridão, depois uma explosão, depois uma célula, depois a união de grupos de células em um organismo simples, depois a multiplicação desse organismo em outros semelhantes, ou traçou um padrão de uma ameba ou um paramécio para cima. Mas ele ou ela teria começado com um painel de luz, uma pintura por baixo, na qual todos os organismos do mundo foram incluídos, embora não em detalhes. Então, numa criatividade que vinha da própria pintura, as cores se enriqueceriam, as espécies ganhariam seus contornos, os ventos soprariam e as marés se moveriam e os mares se moveriam com as marés. O movimento e a energia do universo ainda vêm de dentro. Eu certamente percebo que isso dificilmente é uma afirmação científica, mas no momento em que o tudo que é concebeu um universo físico, ele foi criado de forma invisível, dotado de criatividade, destinado a emergir. Como cada porção hipotética e concebível do universo é consciente, o planejador está dentro do próprio plano no maior dos termos, talvez basicamente inconcebível para você. É claro que não existe um fora no qual o universo invisível se materializou, uma vez que tudo realmente existe em um reino mental, psíquico ou espiritual impossível de descrever. Para você, seu universo parece agora objetivo e real, e parece para você que pelo menos uma vez não foi assim. Então você pergunta sobre sua criação e a evolução das espécies. Minha resposta foi formulada nos termos em que a pergunta é geralmente feita. Enquanto você acredita e experimenta a passagem do tempo, essas questões ocorrerão naturalmente a você e dessa forma.
Dentro desse quadro, eles fazem sentido. Quando você começa a questionar a natureza do próprio tempo, então o quando do universo não vem ao caso. Quando todos concordarão, espero que o universo é um exemplo esplêndido de criatividade. Poucos concordariam, no entanto, que você pode aprender mais sobre a natureza do universo examinando sua própria criatividade do que examinando o mundo por meio de instrumentos. E aqui está uma ironia requintada, pois você cria os instrumentos de criatividade, mesmo que quando está ao mesmo tempo você frequentemente lança teorias que negam ao homem todas as reações, exceto as mais mecânicas. Em outros termos, o mundo passa a conhecer a si mesmo, a descobrir a si mesmo, pois o planejador deixou espaço para a surpresa divina, e o plano não foi predeterminado em parte alguma. Nem há em qualquer lugar, dentro dele, algo que corresponda às suas teorias e sobrevivência no mais apto. Estas são distorções criativas de sua parte, diretamente relacionadas a especializações de consciência que o isolam do concurso maior existente em outros níveis entre as espécies e a Terra. Mais uma vez, a consciência permeia o universo em todos os lugares e está ciente de todas as condições. O equilíbrio da natureza em seu planeta não é uma ocorrência casual, mas o resultado de cálculos constantes e instantâneos por parte de cada consciência, seja ela parte de uma rocha, uma pessoa, um animal, uma planta. Cada um mantém o espaço coeso, invisivelmente, qualquer que seja a sua estação. Este é um empreendimento cooperativo. Sua própria consciência tem suas qualidades únicas e particulares, pois, como outras espécies relativamente longevas, você associa sua identidade com sua forma de maneira muito mais rígida. Outros tipos de consciência saltam para dentro e para fora das formas, com maior margem de manobra. Existe um entendimento biológico que existe, por exemplo, quando um animal mata outro para se alimentar. A consciência da presa deixa de seu corpo sob o ímpeto de uma espécie de estímulo desconhecido para você. Quero ser muito cuidadoso aqui, pois estou falando da interpretação natural entre os animais. Em nenhum lugar isso pretende justificar o abate cruel de animais pelo homem em muitas circunstâncias. O mundo histórico e cultural como você o conhece parece ser o único mundo objetivo, é claro, com sua história já escrita, seu presente e esperançosamente seu futuro provável. Parece também que o mundo deve ser construído sobre aquela espécie conhecida ou passado mundial. Muitas vezes pode soar simplesmente como uma figura de linguagem quando falo sobre probabilidades. De muitas maneiras, pode parecer quase ultrajante considerar a possibilidade de que há mais de uma terra, ou que existem muitas terras, cada uma semelhante o suficiente para ser reconhecida, mas cada uma diferente nos aspectos mais vitais. Esta casa em particular existe. No entanto, você pode abrir a porta em qualquer dia para um mundo provável de seu ponto de vista imediato e nunca saber a diferença. Isso acontece o tempo todo, e eu quero dizer o tempo todo. Você se move através de probabilidades sem saber. As transições são literalmente invisíveis para você, embora possam aparecer como vestígios em seus sonhos. Assim como um diamante tem muitas facetas, a sua realidade a esse respeito também tem. Desde o seu nascimento, ocorreu uma probabilidade que você poderia ter seguido na qual suas guerras não aconteceram. Há outra probabilidade em que a Segunda Guerra Mundial terminou em destruição nuclear e você não insistiria nesse também. Você escolheu esta realidade provável para fazer certas perguntas sobre a natureza do homem, vendo onde ele oscilava, igualmente entre criatividade e destruição, conhecimento e ignorância, mas um ponto que continha potenciais para os tipos mais auspiciosos de desenvolvimento aos seus olhos. O mesmo se aplica a Hubert. De certa forma, o homem é transespécie neste ponto em probabilidade. É um momento e uma probabilidade em que toda ajuda é necessária e seus talentos, habilidades e preconceitos os tornaram especialmente adequados para tal drama. Ao mesmo tempo, não se demore muito nessa situação mundial, pois uma concentração em sua própria natureza e na natureza física de seu mundo, as estações e assim por diante, permite que você revigore sua própria energia e o liberte para que aproveite essa visão clara que é tão necessária. Cada um de vocês também se envolveu nessa probabilidade justamente para usá-la como um estímulo criativo, que os faria buscar um certo tipo de entendimento. Há sempre um dar e receber criativo entre o indivíduo e o seu mundo. De uma forma ou de outra, cada um dos envolvidos nessas probabilidades a escolheu por suas próprias razões. Dito isto, porém, digo também que muitos deixam essa probabilidade para outra quando aprenderem e contribuírem.
Por agora, desejo-lhe uma boa noite, a menos que você tenha algumas perguntas. E eu tenho aqui uma observação. Virando-se para Robert Butts, você está pessoalmente inibindo a recordação de seus sonhos porque não quer perder tempo lembrando e interpretando os sonhos. Sabendo disso, você pode querer mudar suas maneiras. Fim da sessão. Sessão 798. As duas últimas sessões, mais ou menos sobre evolução, podem ser incluídas neste livro e servem como sessões de abertura de um novo capítulo, intitulado O Universo e a Psique. Sua próxima pergunta é fácil de antecipar, é claro, pois você desejará saber a origem daquele universo interior do qual eu disse que o exterior sempre emerge, e aqui devemos nos separar da preciosa objetividade e entrar ao contrário em um domínio mental, no qual se vê que as contradições não são erros, um domínio interno grande o suficiente para conter contradições em um nível, pois em outro nível elas não são vistas como contradições. Na ciência tal como está, é necessário que não surjam autocontradições. Se uma hipótese é provada como verdadeira, então não pode ser provada como falsa, ou, é claro, nunca foi verdadeira para começar. Nesses termos, portanto, o universo ou tinha um criador ou não tinha nenhum, ou surgiu conforme declarado na teoria do Big Bang e está em constante expansão ou não. A evolução existe ou não. Via de regra, essas teorias são comprovadas como úteis pelo simples processo de excluir qualquer coisa que pareça contraditória e, portanto, geralmente suas teorias científicas carregam o peso de forte validade dentro de suas próprias estruturas. Nessas estruturas, você fez certas classificações que agora parecem bastante óbvias. O bom senso as sustenta e parece impossível considerar a realidade de outra forma. No entanto, por sua natureza, essas categorias estruturam sua experiência da própria realidade a tal ponto que quaisquer formas alternativas de perceber a vida parecem não apenas indignas de confiança, mas completamente impossíveis. Assim, suas classificações de várias espécies aparecem para você como os únicos tipos lógicos de definições que poderiam ser feitos entre os seres vivos. Muito pelo contrário é o caso, no entanto. Esse método geral específico de separação leva a questões como qual espécie surgiu primeiro e qual surgiu depois, e como as várias espécies surgiram, uma da outra. Essas questões são ainda trazidas por suas classificações de tempo, sem as quais elas não teriam sentido. Suas classificações em tais aspectos estabelecem divisões exteriores. Agora, estes servem como pontos de referência bastante úteis, mas, basicamente falando, elas não afetam de forma alguma a experiência natural das várias criaturas vivas, às quais você se refere como outras espécies. Suas especializações funcionam enquanto você permanecer dentro da estrutura, embora então você deva lutar com as questões de tais divisões que tais divisões acarretam automaticamente. Talvez seja difícil para você perceber que essas são categorias escritas e verbalizadas, que de maneira real não lhe dizem nada sobre a experiência real de outras criaturas, mas apenas observam hábitos, tendências e separações da natureza mais exterior. Se o seu propósito é compreender o que as outras criaturas vivas percebem, então os métodos que você está usando são, na melhor das hipóteses, míopes e, na pior, derrotam completamente o seu propósito. Por exemplo, não importa quais informações ou dados você receba como resultado de experimentos com animais ou dissecação para fins científicos, e não importa quão valiosos sejam os resultados, as consequências de tais métodos são tão distorcidas que você compreende menos da vida do que você fez antes. As respostas para as origens do universo e das espécies estão, receio, em domínios que você ignorou em grande parte, precisamente naqueles domínios que você considerou menos científicos e naqueles que pareciam produziria os menores resultados práticos. Seus métodos atuais simplesmente lhe trarão resultados e respostas padronizadas e fabricadas. Eles não satisfarão nem o intelecto nem a alma, uma vez que seu universo brota de um universo interior, e uma vez que esse universo interior permeia cada canto e recanto de sua própria existência. Você deve olhar para onde você não o fez antes, para a realidade de suas próprias mentes e emoções. Você deve olhar para o universo natural que você conhece. Você deve olhar com suas intuições e instintos criativos para as criaturas ao seu redor, vendo-as não como outras espécies com certos hábitos, não como propriedades inferiores da Terra a serem dissecadas, mas como exemplos vivos da natureza do universo, em constante ser e transformação.
Você deve estudar a qualidade de vida, ousar seguir os padrões de seus próprios pensamentos e emoções e cavalgar nessa mobilidade, pois nessa mobilidade há indícios da origem do universo e da psique. A visão que o poeta tem do universo e da natureza é mais científica, então, do que os dos cientistas, pois mais da natureza é compreendida. A criança, rindo de alegria e admiração ao ver a primeira violeta, entende muito mais profundamente do que um botânico, que há muito esqueceu a experiência de perceber uma violeta, embora não tenha na ponta dos dedos os nomes e nomes e classificações de todas as flores do mundo. Informação não é necessariamente conhecimento ou compreensão. Os pensamentos surgem em sua mente enquanto o universo objetivo nada para a realidade, isto é, da mesma maneira. A diagramação de sentenças diz pouco sobre a linguagem falada e nada sobre aquelas milagrosas performances físicas e mentais que permitem que você fale, e, portanto, diagramar as espécies do mundo é da mesma forma bastante divorciado de qualquer compreensão verdadeira. O sentimento subjetivo de seu ser, sua experiência íntima de momento a momento, tudo isso possui a mesma qualidade misteriosa que parece a você que o universo possui. Você é mortal e em todos os lugares encontra evidências dessa mortalidade e ainda assim, dentro de sua estrutura, seus sentimentos e pensamentos têm uma realidade para você pessoalmente que transcende todas essas classificações. Você sabe que fisicamente morrerá, mas cada pessoa, em um momento ou outro, tem secretamente certeza de que não encontrará tal destino e que a vida é de alguma forma eterna. Por meio de tais sentimentos, a psique rompe todas as concepções errôneas, insinuando a natureza do eu e do universo ao mesmo tempo. Em um nível maior de realidade, então, não há começo nem fim para o universo, e nesse nível não há contradições. Também não há começo nem fim para a psique. Você pode dizer, concedido, mas persistir dizendo, em nossos termos, no entanto, quando o mundo começou e de que maneira. No entanto, a própria tentativa de situar tal origem no tempo torna quase qualquer resposta distorcida. A verdade é que as respostas estão em sua própria experiência. Eles estão implícitos em seu próprio comportamento espontâneo, isto é, na maravilhosa atividade de seus corpos e mentes. Você anda muito bem sem ter na ponta dos dedos qualquer conhecimento consciente da atividade do mecanismo interno. Você pode ter ouvido ou lido sobre a anatomia do corpo e a interação de suas partes. No entanto, quer você tenha ou não essa informação, você anda muito bem. Tais dados, portanto, não ajudam em nada o seu desempenho de caminhada. Por falar nisso, um atleta pode ter um grande gosto pelo movimento e uma impaciência com a leitura, não se importando com o que o corpo faz. Ele se move desde que seu desempenho seja soberbo, enquanto um inválido com grande conhecimento de livros sobre todas as partes do corpo é incapaz de executar fisicamente de maneira normal. Seu corpo sabe como andar, o conhecimento é construído e atuado. O corpo sabe como se curar, como usar sua nutrição, como substituir seus tecidos, mas em seus termos o próprio corpo não tem acesso ao tipo de informação que a mente possui, sendo tão ignorante como funciona tão bem. Se fosse cientificamente inclinado, o corpo saberia que tal desempenho espontâneo era impossível, pois a ciência não pode explicar a própria realidade da vida em sua forma atual, muito menos suas origens. A consciência dentro do corpo sabe que sua existência está dentro do contexto do corpo e, ao mesmo tempo, separada dele. Na vida cotidiana, durante o dia, a consciência frequentemente faz um recesso, por assim dizer. Ela sonha acordada ou, de outra forma, se sente um tanto separada da realidade do corpo. À noite, durante o sono, a consciência do eu leva mais tempo, recessos mais livres da realidade física, e faz isso tão espontaneamente quanto o próprio corpo caminha. Essas experiências não são hipotéticas, eles acontecem com cada pessoa. Nessas ocasiões, cada pessoa tem até certo ponto consciência de um tipo de compreensão que não depende do acúmulo de dados, mas de um tipo mais profundo de experiência e de encontro direto com a realidade da qual o mundo emerge. Este é o tipo de conhecimento sem palavras que o corpo possui, que traz à tona o seu movimento físico e resulta na precisão espetacular da resposta corporal. É então altamente prático em seus termos. A mesma força que formou o mundo forma sua realidade subjetiva agora e é uma fonte do universo natural. Explorar essas realidades com amor o colocará em contato direto com as dimensões internas do seu ser, proporcionando entendimentos intuitivos de maior importância. O movimento
do universo aparece no movimento de sua própria experiência íntima, e nessa área, aparentemente mais nebulosa, as respostas serão encontradas. Seção 799. Você percebe que um tigre, seguindo sua natureza, não é mau. Olhando para sua própria espécie, você costuma ser menos gentil, menos compassivo, menos compreensivo. É fácil condenar sua própria espécie. Pode ser difícil para você entender, mas sua espécie tem boas intenções. Você entende que o tigre existe em um ambiente e reage de acordo com a sua natureza. O homem também, mesmo suas atrocidades são cometidas em uma tentativa distorcida de alcançar o que ele considera bons objetivos. Muitas vezes ele falha em atingir os objetivos, ou mesmo em entender como seus próprios métodos impedem sua consecução. Ele é tão abençoado quanto os animais, porém, e suas falhas são o resultado de sua falta de compreensão. Ele se depara diretamente com um mundo consciente muito mais complexo do que os outros animais, lidando particularmente com símbolos e ideias que são então projetadas na realidade, onde devem ser testadas. Se eles pudessem ser testados mentalmente em seu contexto, não haveria necessidade de existência humana física. Muitas questões complicadas estão conectadas aqui, de modo que devo, na melhor das hipóteses, simplificar. É como se o homem dissesse: e essa ideia? O que podemos fazer com ela? O que acontecerá se a lançarmos fisicamente na realidade? Ideias que são tão peculiarmente derivadas da mente do homem. Se todas essas questões pudessem ser trabalhadas mentalmente em alguma prancheta não física, novamente, o grande desafio da existência física não seria necessário nem significativo. Até onde, digamos, o nacionalismo pode ser levado? Até que ponto o mundo pode ser tratado como se fosse externo ao homem, como um objeto? O que pode o homem aprender tratando o corpo como se fosse uma máquina? Como se fosse uma miragem? Como se fosse movido por um instinto cego? Como se fosse possuído por uma alma? Até certo ponto, todas essas são reflexões únicas e criativas que, apenas por parte dos animais, seriam consideradas as realizações intelectuais mais curiosas e esclarecedoras. Os animais devem se relacionar com a terra e o homem também. Assim como o animal deve brincar, acasalar, caçar sua presa ou comer seus frutos dentro do contexto físico de sol, solo, árvores, neve, granizo e vento, também de uma maneira diferente o homem deve perseguir suas ideias, vestindo-as nas realidades elementares de terra, percebendo-os como eventos. Quando ele é destrutivo, o homem não busca ser destrutivo para si só, mas no desejo de alcançar aquilo que ele pensa como um objetivo particular que para ele é bom. Ele se esquece de examinar a bondade de seus métodos. Um animal perseguindo e matando sua presa serve ao propósito maior de preservar o equilíbrio da natureza, quer o animal esteja ciente disso ou não. E, novamente, a intenção do animal não é má. O homem consome ideias. Ao fazê-lo, ele contribui para um tipo diferente de equilíbrio, do qual geralmente não tem consciência. Mas nenhum homem realmente age da intenção pura de fazer o mal ou de ser vicioso. Tempestades rasgam o céu de verão, enviando trovões e relâmpagos. Terremotos podem devastar o campo. Você pode se arrepender profundamente do estrago causado, sabendo que nem a tempestade nem o terremoto são maus. Eles não apenas não tinham a intenção errada, mas a condição geral corrigiu o equilíbrio da Terra. Isso requer algum entendimento único. Estou ciente disso. E, no entanto, as tempestades destrutivas causadas pela humanidade não podem ser consideradas mais malignas do que o terremoto. As obras do homem podem certamente parecer destrutivas. Você não deve culpar a intenção do homem, nem deve cometer o erro de confundir o homem com suas obras, pois muitos artistas bem-intencionados, com a melhor das intenções, produzem às vezes obras de arte de má qualidade, ainda mais decepcionantes e deploráveis para eles por causa da bondade inicial de sua intenção. Sua falta de conhecimento, técnicas e métodos tornam-se, então, bastante clara. Concentrando-se profundamente no mundo dos jornais e nos relatórios negativos das ações do homem, é fácil perder de vista o que eu digo a você. É uma boa intenção básica de cada homem e de cada mulher.
Essa intenção pode ser confusa, mal executada, emaranhada em meio a conflitos de crenças, estrangulada pelas mãos sangrentas de assassinatos e guerras, e, no entanto, nenhum homem ou mulher jamais a perde. Isso representa a esperança da espécie e sempre permaneceu acesa como uma luz brilhante dentro de cada membro da espécie, e essa boa intenção é transmitida através das gerações. É muito mais potente essa iluminação do que qualquer ódio ou rancor nacional que também pode ser transmitido. É imperativo para qualquer paz de espírito que você acredite na existência da boa intenção inata do homem. É compartilhado por todos os outros animais. Cada animal sabe que, sob certas condições, o outro pode lutar ou posicionar de forma agressiva ou defender seu ninho. Cada animal sabe que, em tempo de fome, pode ser caçado por outro, exceto nessas situações. No entanto, o mal não tem medo um dos outros. Ele sabe que o animal não tem medo uns dos outros. Eles sabem que cada outro animal tem boas intenções. Conceda o mesmo à sua própria espécie. Faça uma distinção em sua mente entre o homem e as obras do homem. Argumente o quanto quiser contra as suas obras, enquanto lê em seus jornais sobre erros, estupidez, traição ou guerra. Colete páginas de tal material se for de seu agrado. E não estou falando apenas para você ou para Hubert, mas para qualquer um que espere encontrar um indício de verdade, paz de espírito ou criatividade. Colecione livros de falhas do homem. Pessoalmente, não sei por que alguém colecionaria as piores obras de qualquer artista e teria prazer em separá-las. O homem produziu algumas belas obras, o alto nível de comunicação verbal, as múltiplas variedades de interações emocionais e de intercâmbio cultural, a facilidade com a exteriorização de ideias e os conceitos, os alcances da imaginação, tudo isso e muitos outros são únicos no universo. Identificar o homem com suas obras mais pobres é buscar intencionalmente os erros de um artista plástico, e então condená-lo. Fazer isso é condenar-se pessoalmente. Se um cientista diz que a consciência é resultado do acaso, ou se as teorias de Darwin dizem que basicamente o homem é um filho triunfante de assassinos, muitas pessoas objetam. Se você diz, no entanto, que os homens são idiotas ou que eles não valem o chão que pisam, você está dizendo a mesma coisa. Pois você deve se preocupar com esta realidade como você a conhece. Nesses termos, condenar o homem é condenar a espécie como você a conhece e os termos práticos do seu mundo. Dizer que as pessoas podem escapar para outra probabilidade é pragmaticamente uma desculpa. Isso está fora da realidade das probabilidades, pois estou falando do seu ponto de vista emocional. Fisicamente, seu corpo tem uma postura no espaço e no tempo. Falarei de experiência primária e secundária. Chamemos de experiência primária aquela que existe imediatamente em termos sensoriais em seu momento de tempo, o contato do corpo com o ambiente. Estou criando algumas divisões aqui para tornar nossa discussão ou monólogo mais fácil. Portanto, chamarei de experiência secundária aquela informação que chega até você por, digamos, leitura, televisão, discussão com outras pessoas, cartas e assim por diante. O tipo secundário de experiência é amplamente simbólico. Isso deve ficar claro. Ler sobre uma guerra no meio de uma tarde tranquila e ensolarada não é a mesma coisa que estar na guerra, por mais vívida que seja a descrição. Ler sobre a escassez de energia não é o mesmo que sentar em uma casa fria. Ler sobre a possível aniquilação da humanidade através da destruição nuclear e outras estupidezes, enquanto você está sentado calmamente em sua sala de estar, obviamente, está muito longe da realidade descrita em um artigo. Nos níveis que nos interessam, o corpo deve reagir primariamente à existência presente imediata e primária no espaço e no tempo. Em outros níveis, ele está equipado para lidar com muitos tipos de dados, como mencionei antes da pré-cognição das células. Mas o corpo depende da mente consciente para lhe dar uma avaliação clara das condições precisas do espaço e do tempo que ocupa. Depende desse conhecimento. Se você estiver instalado em segurança em um quarto confortável, sem nenhum perigo presente, seus sentidos devem transmitir essa informação com precisão. Sua mente consciente deve assimilá-lo. Deve ser uma realização bastante fácil olhar ao seu redor e ver que você não está em perigo. Sua mente consciente destina-se a dar ao seu corpo uma avaliação do que chamarei de condições culturais, pois há sofisticação e especificações que, em seus termos, somente a consciência pode avaliar.
Se sobre condições naturalmente seguras em termos de experiência primárias, você se torna dominado por sinais inseguros da experiência secundária, isto é, de sua leitura ou qualquer outra coisa, você mostra a falta de discernimento. Você não é capaz de diferenciar entre a situação presente fisicamente segura e a imaginada, que talvez seja insegura, emitindo os alarmes de perigo. Os mecanismos do corpo ficam altamente desorientados. Os sinais para o corpo são muito contraditórios, de modo que, depois de um tempo, se tais condições continuarem, você não pode mais dizer se está em perigo real ou perigo imaginário. Sua mente, então, força seu corpo a ficar em estado de alerta constante, mas infelizmente você mesmo ignora seu feedback direto e sensual no momento presente. Seu corpo pode então dizer que você está seguro e seus sentidos lhe mostram que não há perigo presente, mas você começou a confiar tanto na experiência secundária que não confia nas reações de sua criatura. Por causa do grande dom da imaginação do homem, no entanto, os sinais de alarme não apenas invadem uma manhã presente segura, mas vão estridente na próxima e na seguinte, e são infinitamente projetados no futuro. Em qualquer extensão e de qualquer maneira, cada indivíduo é, portanto, privado de sua crença na capacidade pessoal de agir de forma significativa ou com propósito no presente. O corpo não pode agir amanhã, hoje. Seus dados sensoriais devem ser claros. Esse sentimento resultante de impotência para agir leva a um estado de desesperança de vários graus. E esse humor não se prende a detalhes específicos, mas permeia a vida emocional se for permitido. Em qualquer grau, o material crítico e condenatório muitas vezes se torna autoprofético, pois aqueles que colocam mérito nele permitem que isso ofusque suas reações. Em seus termos, enquanto você vive, e nos termos mais pertinentes da sensação íntima, sua realidade deve ser o que você percebe na estrutura de seu tempo e o que você cria dentro dessa estrutura conforme ela é vivenciada. Portanto, rogo a você que não se comporte como se o homem fosse se destruir em algum futuro. Não se comporte como se o homem fosse um imbecil, condenado à extinção, um animal estúpido e meio louco com um cérebro enlouquecido. Nenhuma das profetizadas destruições que o homem tanto teme é uma realidade em seu tempo, nem para todos os profetas críticos ao longo dos tempos, e os precursores da desgraça, a criatividade do homem se destruiu nesses tempos. Há aqueles que fazem carreira condenando as falhas e falhas dos outros ou da própria espécie, e por causa dessa atitude, a grande energia e as boas intenções do homem permanecem invisíveis. O homem está em processo de vir a ser. Suas obras são falhas, mas são as obras imperfeitas do aprendiz de um artista genial em formação, cujas falhas são realmente momentosas e grotescas apenas à luz de seu gênio percebido, que sempre o conduz e o direciona para a frente. Quando você está considerando o futuro em seus próprios termos, as conquistas construtivas são tão realistas quanto as destrutivas. Nesses termos, cada ano de existência do homem de fato justifica uma visão mais otimista do que pessimista. Você não pode colocar a boa intenção do homem fora do contexto físico, pois fora desse contexto você não tem a criatura que conhece. Você não pode dizer que a natureza é boa, mas gerou o homem, que é um câncer sobre ela, pois a natureza teria mais bom senso. Você também não pode dizer que a natureza, com N maiúsculo, destruirá o homem se ele o ofender, ou a natureza, com N maiúsculo, tem pouco uso para sua própria espécie, mas apenas quer promover a vida com cair, pois a natureza está dentro de cada membro de cada espécie, e sem cada membro de cada espécie, a natureza, com N maiúsculo ou minúsculo, não existiria. Porque vocês são criaturas naturais, dentro de vocês existe um estado natural de ser. Esse estado pode ser um reservatório sempre presente de paz, vitalidade e compreensão. O que quer que seus cientistas pensem, seu corpo, sua consciência e seu universo surgem constantemente em atualização. Portanto, cultivando a experiência clara de sua própria consciência e estando com o tempo e com o momento que você sente, você pode aproveitar a maior vitalidade e poder que está disponível. Para fazer isso, confie em seus dados sensoriais imediatos, não na experiência secundária descrita. Esses dados dos sentidos primários, embora identificados no presente, fornecendo a você a postura necessária no tempo, ainda podem abrir para você a atemporalidade da qual todo o tempo emerge. Podem lhe trazer insinuações intuitivas, sugerindo a verdadeira natureza do sempre presente.
vir a ser do universo. Esse tipo de experiência permitirá que você vislumbre os padrões mais amplos da criatividade do homem e sua parte nela. Você foi ensinado a se concentrar em críticas e falhas em sua sociedade. E em seus tempos, parece que tudo vai dar errado, que, deixado sozinho, o mundo vai desmoronar, o universo vai morrer, o homem vai se destruir. E essas crenças se infiltram, tanto em seu comportamento, que organizam grande parte de sua experiência e roubam de você os benefícios que a própria natureza oferece em toda a experiência primária direta. Frequentemente você ignora a realidade de seus sentidos no mundo, a luxuosa vitalidade e o conforto do momento diário, pela importância da experiência secundária conforme definida para essa discussão. A projeção ou profecia mais negativa parece ser a mais prática quando você está lendo sobre os males do mundo. Você diz com toda honestidade e sem humor: como posso ignorar a realidade destrutiva do presente? Nos termos mais práticos, imediatos e mundanos, no entanto, você e seu mundo estão naquele momento natural e fisicamente seguros, como seus sentidos corporais percebem imediatamente. Nos termos corporais mais básicos, você não está reagindo às condições atuais. Isso ficaria muito claro se você estivesse experimentando fisicamente as condições sobre as quais pode estar lendo. Se o mundo estivesse caindo sobre seus ombros, você entenderia muito claramente que anteriormente você estava reagindo a uma situação imaginária e não real. Receio que pense que algo disso ainda lhe escapará, ou seja, Hubert, você mesmo e outros. Mas enquanto os desastres imaginados ou encontrados de segunda mão podem de fato ocorrer mais tarde, eles são muito diferentes dos encontrados fisicamente. Você apenas contribuiu para a natureza infeliz deles, meditando negativamente sobre o que pode acontecer no futuro e destruindo sua própria postura. Sua postura no tempo é muito importante, pois é sua base prática de operações. Você deve confiar em seus dados sensoriais a esse respeito. Caso contrário, você confunde sua postura psicológica e corporal, pois o corpo não pode estar em uma situação de segurança e perigo ao mesmo tempo. Ele desperdiça seus recursos lutando em batalhas imaginárias. Para algumas pessoas, guerras, pobreza, assassinato, traição, corrupção são experiências primárias e devem ser tratadas, exigindo ação imediata. O corpo deve reagir. Essas pessoas são espancadas ou roubadas. Esses são dados dos sentidos imediatos e, de uma forma ou de outra, eles reagem. Embora debilmente, seu ponto de poder corresponde imediatamente ao ponto de perigo. Você não pode reagir fisicamente da mesma maneira a perigos projetados ou imaginados. Parece não haver reação possível. Você está frustrado. Você deve lidar com sua experiência primária e imediata e, ao fazê-lo, cuidar de você. Responsabilidade. Você é capaz de agir em sua própria experiência e, portanto, afetar os outros. Você não precisa ignorar as guerras em outros cantos do mundo ou fechar os olhos, mas se você permitir que essas experiências obscureçam sua interseção atual e válida com a realidade, então você fala e age de uma posição que não é a sua e nega ao mundo qualquer benefícios que sua própria versão atual de realidade possa permitir que você dê. A validade natural da criatura de seus sentidos deve permanecer clara e só então você pode tirar o máximo proveito dessas intuições e visões que devem vir de sua própria interseção privada com o espaço-tempo. Nesses termos, a integridade sempre real da natureza em todos os lugares o cerca, representa sua experiência direta. Ela oferece conforto, criatividade e inspiração que você só impede se permitir que a experiência secundária substitua seu encontro diário, momento a momento, com a Terra física. Estou ciente de suas perguntas envolvendo as porções adormecidas e despertas da vida da Terra. Responderei esta noite ou em nossa próxima sessão, diz Seth, intuindo sobre algumas perguntas que estavam na mente de Robert Butts. Começaremos com isso então. Todo este material desta noite se aplica a pessoas em geral e a vocês mesmos, e também especificamente para Hubert. Então, podemos finalizar essa sessão de hoje. Sessão 800. Você forma a sua própria realidade. Essa realidade contribui para a experiência dos outros, mas cada um de vocês possui uma postura única e original no espaço e no tempo, que é só sua em termos bastante práticos, independentemente da existência relativa do tempo. Somente quando você opera a partir de sua própria posição, pode ajudar os outros com a melhor da sua capacidade. Para antecipar o perigo ou assumir imaginativamente os problemas dos outros, rouba a energia com os quais você poderia ajudá-los.
Não estou dizendo, portanto, para desviar os olhos das infelizes condições do mundo. A ajuda prática é necessária em todas as áreas da vida humana. No entanto, é muito melhor e mais prático, em última análise, concentrar-se nos elementos benéficos da civilização. Muito melhor organizar seus pensamentos em áreas de realização do que fazer listas mentais das deficiências e faltas do homem. Tal prática leva a sentimentos de desamparo e desesperança, nos quais uma ação efetiva parece impossível. A vida possui uma exuberância. Se isso for valorizado, nutrido, encorajado, será gerada uma energia adicional, que não é necessária para os propósitos da vida privada diária. Uma superabundância que pode ser efetivamente direcionada para as áreas do mundo onde a ajuda é mais necessária. A força, vitalidade e eficácia do pensamento raramente são considerados. O pensamento, você pode dizer, não vai parar uma guerra, mas o que você acha que iniciou tal guerra? Ao longo da história, os oprimidos frequentemente subiram ao poder usando a força, rebelando-se contra seus supressores. E, no entanto, aprendendo pouco com essa experiência, eles se transformaram e se tornam a nova elite, os novos detentores do poder. Suas condições físicas podem ser completamente alteradas. Agora, deles, os escritórios do governo, a riqueza, já se foram as condições que, ao que parecem, causaram o levante. No entanto, em retaliação, eles atacam, formando uma nova classe de oprimidos, que, por sua vez, devem se levantar e retaliar. Apesar de todas as aparências, as condições de natureza exterior não causam guerras, nem pobreza, nem doenças, nem nenhuma das infelizes circunstâncias aparentes do mundo. Suas crenças formam sua realidade, seus pensamentos geram experiência prática. Quando estes mudarem, as condições mudarão. Adicionar sua própria energia, foco e concentração às circunstâncias terríveis em outras partes do mundo não ajuda, mas aumenta essas situações. Fechar os olhos para eles de maneira ignorante, lavar as mãos deles, por assim dizer, é igualmente míope. Fingir que tais situações não existem por medo delas apenas aproximará a realidade temida. É muito melhor situar-se firmemente em sua própria realidade, reconhecê-la como sua, encorajar sua força e criatividade, desse ponto de vista privilegiado, observar as áreas do mundo ou de sua própria sociedade que precisam de ajuda construtiva. Propositalmente em sua própria vida, em seus diálogos diários com os outros, em seus relacionamentos através de seus grupos ou clubes, reforce o melhor que puder a força e as habilidades dos outros. Esse reforço aumentará o poder pessoal de todos os outros indivíduos com que essas pessoas entrarem em contato. Encontre as crenças responsáveis pelas condições infelizes. Se as ideias deste livro fossem totalmente compreendidas, cada indivíduo seria capaz de avaliar sua própria realidade de forma realista. Não haveria necessidade de armar uma nação com antecedência contra um ataque antecipado, mais imaginário de outra nação. Ressentimentos pessoais não se acumulariam de modo que os homens ou mulheres temem tanto mais mágoas que tentam se esconder da vida ou dos relacionamentos ou evitam o contato com os outros. Não é virtuoso contar suas falhas. A retidão autoconsciente pode ser um caminho muito estreito. Se cada um de vocês entendesse e percebesse a graciosa integridade de sua própria individualidade, assim como tenta perceber a beleza de todas as outras criaturas naturais, então permitiria que sua própria criatividade reinasse mais. Há ordem em todos os elementos da natureza e você faz parte dela. A maior amplitude das estações representa o alcance de sua alma. Você não alcançará a espiritualidade desviando os olhos da natureza ou tentando se desvencilhar dela. Você não vai vislumbrar a vida eterna tentando negar a vida que você tem agora, pois essa vida é o seu caminho único e fornece suas próprias pistas para você seguir. Tudo o que é vibra com o desejo. A negação do desejo trará apenas apatia. Aqueles que negam o desejo são os mais atingidos por ele. Cada uma de suas vidas são episódios em miniaturas, mais gigantescos, mortais e imortais ao mesmo tempo, proporcionando experiências que você forma significativamente, abrindo dimensões de realidade disponíveis para mais ninguém, pois ninguém pode ver a existência do seu ponto de vista. Ninguém pode ser você além de você. Existem comunicações em outros níveis, mas sua experiência de existência é completamente original para ser valorizada.
Ninguém, de qualquer limiar psicológico, por mais grosseiro que seja, pode escrever um livro que defina a psique, mas apenas apresentar sugestões e pistas, palavras e símbolos. Todas as palavras e ideias deste livro representam outras realidades internas, isto é, são como teclas, tocando outros acordes, acordes que esperançosamente serão ativados na psique de cada leitor. Cada um de vocês agora está inserido no mundo natural, e esse mundo está inserido em uma realidade da qual a natureza emerge. As raízes da psique estão seguras, nutrindo-a como uma árvore do solo do ser. A fonte da força da psique está dentro de cada indivíduo, o tecido invisível da existência da pessoa. A natureza é luxuosa e abundante em suas expressões. A realidade maior da qual brota a natureza é ainda mais abundante, e dentro dessa experiência multidimensional, nenhum indivíduo é ignorado, esquecido, descartado, perdido ou abandonado. Uma árvore não precisa pedir nutrição ao solo ou ao sol. Então, tudo o que você precisa está disponível para você em sua experiência prática. Se você acredita que não é digno de nutrição, se acredita que a própria vida é perigosa, então suas próprias crenças tornam impossível para você utilizar plenamente essa ajuda disponível. Em grande medida, como você ainda está vivo, é claro que você é alimentado. Você não pode eliminar a vitalidade de seu próprio ser tão facilmente. A vitalidade desperdiçada em ataques mais profundos de depressão costuma ser maior do que a energia usada em atividades criativas. Você é uma porção de tudo o que é. Portanto, o universo se inclina em sua direção. Soa com vitalidade, doa com vitalidade. Em seguida, abandone as crenças que lhe dizem o contrário. Busque dentro de si, cada um de vocês, aqueles sentimentos de exuberância que você tem, mesmo que sejam apenas ocasionais, e encoraje aqueles eventos ou pensamentos que os provocam. Você não pode encontrar sua psique pensando nela como uma coisa separada, como uma joia fina em um armário eterno. Você só pode experimentar sua força e vitalidade explorando a realidade subjetiva que é sua, pois ela o levará infalivelmente àquela fonte maior do ser que transcende o espaço e o tempo. A postura geral da espécie é amplamente mantida pelos padrões de vigília-sono que você mencionou recentemente. Dessa forma, uma grande parte da espécie se concentra na realidade física, enquanto a outra grande parte mantém uma posição segura na realidade interior. Trabalhar nos padrões interiores que formarão as realidades no dia seguinte e fornecer previsões prováveis de eventos futuros, a realidade da vigília e do sono é, portanto, equilibrada na mente do mundo, não no cérebro do mundo. No entanto, a porção adormecida da espécie representa as atividades inconscientes do cérebro no corpo, particularmente quando você pensa no movimento de todas as ações da espécie em massa em um determinado dia. Esses movimentos conscientes têm uma base inconsciente. Se você pensar em um cérebro mundial de massa, uma entidade, então ele deve acordar e dormir em padrões. Se você pensar na ação diária em massa como sendo executada por um ser gigantesco, então todas essas ações conscientes têm contrapartes inconscientes e uma grande intercomunicação de um sistema nervoso interno deve ocorrer. Parte desse cérebro teria que estar acordado o tempo todo, a parte engajada em atividades inconscientes. Isto é o que acontece. Diversas culturas são, portanto, capazes de se comunicar, pois o conhecimento cultural de várias partes do mundo é dado à porção adormecida de todo o organismo. Quando dormem, as nações acordadas adicionam os eventos no dia à memória do mundo e calculam as probabilidades futuras. Eu vou te dar mais sobre isso. Eu havia esquecido quando encerrei a sessão prematuramente. A hesitação de Hubert foi causada esta noite pela nostalgia inoportuna de terminar nosso livro. Vocês dois estão de fato começando um período novo, mais produtivo, surpreendentemente agradável e um tanto extraordinário de suas vidas. E agora desejo-lhes uma efetuosa boa noite. Fim desta sessão e fim do livro, pois nosso próximo livro será uma beleza.